Boa noite. Boa noite. Ministério Público denuncia por corrupção os presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Juiz Sérgio Moro decreta mais uma prisão preventiva de Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo. Presidente do STJ não decide sobre habeas corpus e pede para Sérgio Moro justificar a primeira prisão dos dois executivos. Investigação na Suíça aponta que Odebrecht usou contas no país para pagar propina a ex-diretores da Petrobras. 4 fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda são presos sob suspeita de corrupção milionária. Após reclamações dos moradores, linha de ônibus é implantada em Parelheiros, no extremo sul da capital. Engavetamento com 6 veículos provoca uma morte e congestionamento gigantesco no Rodoanel. E na série Cara de São Paulo, a jornalista Roseli Tardelli, criadora de uma agência que informa sobre a AIDS e ajuda pacientes. Depois de anos de reivindicações, 2 linhas de ônibus começaram a operar na região de Parelheiros, no extremo sul, da zona sul de São Paulo. Nossa equipe acompanhou a luta dos moradores do bairro, mas o transporte ainda não é suficiente para todos. A faixa trouxe a notícia que estava sendo aguardada há anos pelos moradores. E não é que o antigo desejo virou realidade. Às 4h30 da manhã, o ônibus já estava no ponto, à espera dos passageiros. Era muito complicado, né? Agora melhorou bastante. Seu Romildo é o motorista que vai transportar os moradores na parte da manhã. E está otimista. Eles conquistaram, né, esse primeiro passe que eles deram aí, já é uma grande vitória. E a tendência é essa de melhorar. A nova linha começou a funcionar na última segunda-feira. O ônibus sai da chácara Bosque do Sol, no extremo da Zona Sul, e percorre cerca de 2,5 km até o terminal de Parelheiros. Uma ajuda e tanto para quem precisava fazer o caminho a pé. Acordava às 4 da manhã, dava 40 minutos para chegar lá embaixo. Dia de chuva, era horrível. Agora eu posso sair mais tarde, que eu sei que tem transporte para a gente ir. Mas vendo o ônibus assim cheio, ninguém imagina como foi a luta dos moradores para garantir o direito ao transporte público. Estamos em 3 anos com essa luta, fazendo manifestação, correndo atrás na prefeitura. Parcialmente está servindo, mas não resolveu todo o nosso problema ainda. O Jornal da Gazeta vem acompanhando a rotina difícil dos moradores para chegar ao trabalho. As pessoas precisavam fazer longas caminhadas durante a madrugada para chegar ao ponto de ônibus mais próximo. Vários protestos foram feitos e até uma aula do prefeito Fernando Haddad foi interrompida pelos manifestantes, cobrando a criação de novas linhas. A nova linha funciona com um intervalo de 40 minutos e já significou uma grande conquista para os moradores aqui do bairro. Mas, por enquanto, o serviço está sendo oferecido de segunda a sexta-feira, das 4 da manhã até as 8 da noite. E ampliar esse horário já é a próxima reivindicação dos passageiros. E apesar da conquista, outros bairros da região de Parelheiros continuam sem o transporte público. É o caso de Engenheiro Marcilac e da Barragem. Por enquanto, seu Vanduir e Dona Elza vão continuar andando longas distâncias até o ponto. Eles esperam também um dia comemorar a chegada de uma nova linha de ônibus. Só na minha vila, aproximadamente umas 500 pessoas. A luta da gente é árdua, mas vai valer a pena, que nós vamos conseguir isso aí. Numa nota, a SP Trans diz que as 2 linhas operam em fase de testes e que depois desse período, ajustes podem ser feitos com relação aos horários e dias de operação. Já sobre ônibus para atender outras regiões de Parelheiros, a empresa afirma que está em discussão com outros órgãos a implantação dos trajetos em áreas de proteção ambiental. Uma pessoa morreu no engavetamento envolvendo 6 caminhões, agora à tarde, no trecho oeste do Rodoanel. 4 faixas foram bloqueadas para o atendimento das vítimas e a retirada dos veículos. A repórter Sabina Pires está lá no local e tem informações ao vivo. Olá, Sabina. Estela Gamberini, olha, esse acidente aconteceu pouco antes das 3 horas da tarde. Agora, mais de 4 horas depois, olha só a situação aqui no Rodoanel, no sentido do litoral. Tudo parado, muito congestionamento, são pelo menos 24 quilômetros de lentidão no sentido do litoral.
principalmente até o ponto onde aconteceu esse acidente, na região de Cotia. Os motoristas, eles ficam quase todo o tempo parados. O Rodoanel virou praticamente um estacionamento, mas agora a pista já está totalmente liberada. Ainda assim, há o reflexo para os motoristas com toda essa lentidão para chegar ao litoral. E agora, cerca de meia hora, começou a chover, choveu até bastante forte, o que prejudica ainda o trânsito. Os motoristas precisam redobrar a atenção. Então, portanto, 24 quilômetros no sentido do litoral do Rodoanel. Claro, quem puder precisa evitar aqui essa região. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Justiça dá 72 horas para a Prefeitura se manifestar sobre os argumentos da Ordem dos Advogados do Brasil em ação movida contra a redução dos limites de velocidade nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros. Na terça, a OAB entrou com uma ação civil pública contra a nova regra. Nas pistas expressas, a velocidade máxima caiu de 90 para 70 km por hora e nas pistas locais de 70 para 50 km por hora. A OAB pede que a Justiça determine à Prefeitura o retorno das velocidades anteriores. Em nota, a Prefeitura afirma que está segura da decisão de reduzir a velocidade nas marginais e vai responder a todos os questionamentos jurídicos. O texto diz ainda que todos os estudos que fundamentam as reduções das velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros foram apresentados ao Ministério Público. No Rio de Janeiro, protesto de taxistas contra o aplicativo Uber interdita diversas vias da cidade. Os taxistas pedem a proibição do Uber, um aplicativo que conecta motoristas autônomos e usuários em busca de transporte. A categoria teme perder clientes e questiona a legalidade do serviço. Pela manhã, os comboios saíram de vários pontos da cidade. Depois, todos se reuniram no aterro do Flamengo, na Zona Sul. De lá, partiu uma carreata em direção à prefeitura. Longas filas de táxis se formaram e várias vias foram interditadas. Em resposta ao protesto, o Uber ofereceu corridas gratuitas no Rio de Janeiro. O aplicativo é alvo de protestos em diversas cidades, inclusive São Paulo. Aqui na capital paulista, a Câmara Municipal aprovou em primeira votação a proibição desse tipo de serviço. A lei de cotas no Brasil completa 24 anos nesta sexta-feira. Dados do Ministério do Trabalho mostram que em todo o país a legislação alcançou quase 40% do percentual das vagas reservadas às pessoas com deficiência. Cerca de 350 mil pessoas com deficiência foram contratadas. São Paulo é o quinto estado que mais fez ações de inclusão social e manutenção desses empregos. Mas quem tem alguma deficiência diz que mesmo com a lei não é fácil conseguir uma vaga no mercado. Maria nasceu com uma má formação na mão esquerda e sempre trabalhou, mas já sofreu discriminação quando foi procurar emprego. Eu fui entrar numa empresa e eu não passei no exame médico. Por causa da minha mão, né? Aí eu sou teimosa, voltei. Falei assim, eu vou entrar. Aí escondi minha mão, ele mediu a pressão na outra mão e eu passei. Aí quando chegou na hora, não dá para ficar assim, dá assim, me bota no outro setor. Hoje ela é auxiliar administrativa. Aos 56 anos, conta que não é fácil para um deficiente se inserir no mercado de trabalho. Se eu tenho uma deficiência leve e eu tenho alguma qualificação, eles poderiam até me contratar, entendeu? Uma outra pessoa que tem uma deficiência mais forte, eles não contratam, entendeu? Aquela pessoa fica excluída mesmo. Então, na verdade, não é uma inclusão, é uma escolha. Eles ficam selecionando. No último censo de 2010, quase 3 milhões de pessoas na cidade de São Paulo declararam ter alguma deficiência. De acordo com a prefeitura, a capital teve aumento de 4,78% no número de contratação dessas pessoas, chegando a um total superior a 110 mil vagas preenchidas. E uma delas é de Edson. Ele tem síndrome de Down e há 10 anos trabalha como mensageiro em uma rede de academias na zona sul da capital. Passa as atividades normais do dia a dia e eles executam elas com talvez até melhor que uma pessoa que vai com rapidez, não tem esse problema de ficar enrolando no meio do caminho. Então. Com a oportunidade de emprego, surgiu também a chance de redescobrir antigas habilidades. Há 5 anos, o Edson voltou à natação e dentro da piscina já conquistou até medalhas internacionais.
1, 2, 3. Na verdade, são tantas medalhas que a família já perdeu a conta. Durante o Mundial realizado no México no ano passado, Edson bateu 3 recordes mundiais, sendo que ele também já é recordista sul-americano em outras 5 modalidades da natação. Eu adoro nadar e bater recordes. A mãe, de 76 anos, é socióloga aposentada e se orgulha das vitórias do caçula. É batalhador, ele quer vencer, ele se esforça muito, ele treina muito. Eu só colho coisas boas com ele, viu? É gratificante. Uma jornalista que utilizou a experiência da profissão para divulgar notícias sobre a AIDS. Este foi o meio de superar o luto da morte do irmão causada pelo vírus do HIV nos anos 90. Agora, ela abre as portas da casa onde viveu com a família durante a infância e a juventude para ajudar ainda mais pacientes soropositivos. Conheça a história de Roseli Tardelli, uma personagem que é a cara de São Paulo. Bicicletas ergométricas, esteiras, equipamentos emprestados, outros doados, ocupam a casa inteira. Nessa academia, o uso dos aparelhos é de graça para pessoas pobres, portadoras do vírus da AIDS. A jornalista que criou o projeto explica que exercício físico é importante para prevenir um efeito colateral dos remédios. Chama-se lipodistrofia, que é a mudança de gordura no corpo de uma pessoa que está em medicação ou que vive com o vírus já há mais tempo. A casa foi inaugurada há 3 meses e 30 pessoas já frequentam as aulas. A expectativa é atender 100 pessoas até o fim do ano. E a ideia é que elas venham para cá não só para se exercitar, mas também para trocar experiências, conviver. Roseli conhece bem esse lugar. Foi aqui que ela passou a infância, a adolescência, ao lado da família e onde morou até o começo do ano, quando se mudou só para abrir espaço para o projeto social. Eu sempre quis que essa casa tivesse uma ação social, né? Acho que não tinha sentido uma casa com a história que nós vivenciamos aqui ser vendida, ser alugada. Ela se refere à luta da família em meados dos anos de 1990 para que o plano de saúde bancasse o tratamento do irmão, o tradutor Sérgio Tardelli, que tinha AIDS. E nós somos a primeira família que se expôs publicamente e brigou contra um convênio médico. A decisão favorável da Justiça atingiu outros doentes que passaram a contar com o benefício. Ainda sem a combinação de remédios disponível hoje, Sérgio morreu 9 meses depois dos primeiros sintomas. A dor fez a jornalista, acostumada a grandes redações, encontrar um outro sentido para a profissão que escolheu. Eu fui procurando possibilidades para fazer do meu ofício alguma ação interessante para as pessoas vivendo com AIDS. Em 2003, Roseli fundou uma agência de notícias que fala só da doença e divulga informações para orientar o trabalho de outros jornalistas. Ao produzir informação isenta, transparente sobre a doença, Roseli pretende disseminar a importância da prevenção. Hoje você tem uma epidemia crescendo de novo entre os jovens gays, tá certo? Que não viram isso, entre adolescentes gays que não viram isso, com mulheres, né, na terceira idade. E faz o mesmo alerta que há 20 anos não se cansa de repetir. Camisinha é fundamental, preservativo é fundamental. Para prevenir não só o HIV, mas outras DSTs e uma gravidez não desejada, enfim. Cai o número de homicídios no estado de São Paulo. Os dados foram divulgados hoje pelo governador Geraldo Alckmin. Foram 262 casos em junho deste ano contra 321 no mesmo período de 2014, uma queda de 18,38% no estado. Na capital, a redução foi de 21,51%, de 93 casos para 73 em junho deste ano. O estado também teve queda no número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Houve redução de 11,62% nas mortes intencionais nos 6 primeiros meses do ano. O índice caiu para 9,38 ocorrências por 100 mil habitantes. Hoje é um dia extremamente importante. Eu diria até que é um dia histórico, porque pela primeira vez na série histórica, no primeiro semestre do ano, contando de janeiro a junho,
nós estamos com menos de 2 mil homicídios. Começou a chover forte aqui em São Paulo, como vocês podem ver neste momento, chove forte aqui na Avenida Paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências declarou agora há pouco estado de atenção para enchentes em toda a cidade. E vai chover mais no fim de semana também. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. A chuva deve diminuir amanhã em Santa Catarina e no Paraná. Porém, as instabilidades avançam em direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Nesses dois estados, a previsão é de chuvas a qualquer momento e queda nas temperaturas. No centro-leste paulista, o tempo fica bem fechado. Já na maior parte do sul do Brasil, o sol predomina e o tempo volta a ficar firme. Nas outras áreas do país, poucas mudanças. Nas praias nordestinas, o sábado será de sol e calor. E se chover, será de forma bem rápida. A máxima vai aos 27 graus em Salvador, 29 em Maceió e em Natal e 32 graus em Fortaleza. Vamos ver as temperaturas aqui em São Paulo? Ainda faz calor no norte do estado amanhã. A máxima vai aos 30 graus em Araçatuba e aos 31 em Votuporanga. Já em Presidente Prudente, máxima só de 22 graus. Na cidade de Bauru, mínima de 16 e máxima de 24 graus amanhã. E no leste do estado, tempo bem fechado e chuvas a qualquer hora. As temperaturas ficam ainda mais baixas. Em Santos, no litoral, elas variam entre 14 e 20 graus. Aqui na Grande São Paulo, teremos o que os meteorologistas chamam de máxima invertida. As menores temperaturas serão registradas no início da noite. Amanhã, durante o dia, a máxima chega aos 18 graus, mas com a mudança na direção do vento, a temperatura cai ao longo da tarde e pode chegar aos 13 graus no começo da noite. No domingo, o sol volta a predominar, não chove, mas as temperaturas ficam entre 11 e 19 graus. E a semana deve começar um pouco mais quentinha, máxima prevista na casa dos 23 graus. Começou hoje em São Paulo a maior feira de tatuagem da América Latina, a Tattoo Week. Mas enquanto tem gente que quer transformar o corpo no que eles acham uma obra de arte, outras pessoas procuram clínicas especializadas para fazer a remoção da tatuagem. É um processo dolorido, longo e caro. A pergunta é sempre a mesma. Dói muito para fazer? O Bruno, que tem quase 50 tatus, já se acostumou com a dor e com a resposta. A costela, por exemplo, foi a última que eu fiz. É uma dor insuportável, horrível. E onde que doeu menos? Eu acho que no braço. 50 mil pessoas devem passar por esta feira de tatuagem em São Paulo, a maior da América Latina. São quase 500 estandes e 1.200 expositores de vários países. É um estilo de vida e que eu gosto de um desenho, é um momento na minha vida que eu estou a fim de fazer, eu vou e faço. Mas para quem cansou do desenho, como a Camila, a saída mais simples é fazer outro por cima. A estrela no braço vai dar lugar a uma santa. Tinha ela há muito tempo, fiz muito nova. Agora eu achei que ela já não tinha mais nada a ver comigo e decidi cobrir. Tem que escolher bem o desenho certinho para poder não ficar o desenho de baixo aparecendo. Mas tem gente que quer mesmo é se ver livre daquela tatuagem que um dia foi motivo de alegria, mas que hoje só causa dor de cabeça. A sorte é que já existem técnicas que fazem o desenho desaparecer por completo. O Gustavo tem duas, uma em cada braço, mas está removendo tudo porque passou num concurso público. Dói mais para remover do que fazer a tatuagem. A remoção é a laser. Tintas coloridas demoram mais para saírem. O laser provoca a fragmentação dos pigmentos e eles são absorvidos pelo organismo. O laser ele trabalha como se fosse um aspiradorzinho de pó. Ele traz o pigmento para a superfície, apaga e depois de 2 horas que você passa o laser, essa tinta começa a aparecer de novo na superfície. Precisa fazer no mínimo 6 sessões, no máximo até 15 sessões. No caso do Gustavo, já foram 12 sessões e quase R$9 mil de investimento. Eu tenho o caso de cliente que fez a tatuagem na parte da manhã e à tarde me procurou desesperado que não gostou e queria remover. Tem o caso dos namorados que fazem apaixonados e depois não dá certo o namoro,
tem que remover o nome. Quando tinha apenas 15 anos, o Anderson fez essa estrela no ombro. Agora, aos 23, está pondo fim a 8 anos de arrependimentos. Eu ia pra praia, viajava, às vezes não queria tirar a camisa com receio assim da tatuagem. Quando tirava, colocava aqui no ombro. Quando você tirar essa estrelinha, o que vai mudar na sua vida? Bom, vai mudar quase tudo, porque eu vou olhar no espelho e não vou ter mais aquela lembrança chata. Vou tirar a camisa a qualquer hora, no meio da rua, praia, qualquer lugar, sem vergonha, sem receio. A feira vai até domingo no Expo Center Norte. Outras informações no site tatuic.com.br. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diop. No movimentado universo teatral paulista, Shakespeare continua uma frequente referência. No momento, 3 espetáculos se baseiam ou inspiram nos textos do mais importante dramaturgo de todos os tempos. O grande comediante carioca Pedro Paulo Rangel chega hoje ao Teatro Nair Belo, acompanhado de grande elenco, com uma nova montagem de As You Like It. Como a Gente Gosta é traduzida, adaptada e dirigida por Vinícius Coimbra, com a ajuda de Gabriel Falcão, que também está no elenco, ao lado de Andréa Dantas. A deliciosa dança dos personagens, joguetes do destino, coloca à prova o verdadeiro amor que vence no final. O texto foi atualizado, mas mantém as falas rimadas e as inesquecíveis frases do autor. Caco Ciocler e Carmo Dalla Vecchia enfrentam sozinhos no palco a tarefa de interpretar os muitos personagens de Júlio César, a grande peça política de Shakespeare. Conspiração, assassinato, reviravoltas, ambiguidades, contradições do jogo do poder, está tudo lá. Em César, a construção de um império, os 2 atores transitam por todos os personagens para sublinhar a ideia de que os discursos são cambiáveis em política, mudando de acordo com os interesses do momento. O diretor e adaptador Roberto Alvim colocou a música como elemento cênico, composta e interpretada ao vivo por Vladimir Safatli, transformando o espetáculo numa ópera minimalista. A estreia no Sesc Santo André foi proposital, já que o ABC Paulista representa um dos ambientes mais politizados do Brasil. A montagem chega ao Centro Cultural São Paulo em setembro. E aproveitando a veia cômica de Shakespeare, o dramaturgo italiano Aldo Nicolai extraiu da tragédia de Hamlet elementos divertidos. Hamlet, ao molho picante, transfere o centro das ações para a cozinha, onde o cozinheiro Frog e sua mulher Cat são os magos que disparam as situações que se desenvolvem no castelo de Elsinor. No elenco, autores conhecidos como Rosi Campos, Paulo de Pontes e Luciana Paz. A peça reestreia hoje no Teatro Alfredo Mesquita, depois de um ano de sucesso em outros palcos. Boa noite. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo prendeu fiscais do ICMS suspeitos de corrupção e formação de quadrilha. A investigação aponta um esquema de propina envolvendo grandes empresas. A única com o nome citado até agora é a Prysmian, que fabrica cabos elétricos e de telecomunicações e é controladora da Pirelli. Segundo a Corregedoria Geral da Administração, foram pagos ilegalmente 35 milhões de reais no esquema que atuava desde 2006. Os policiais apreenderam documentos e computadores por ordem da Justiça em escritórios da Secretaria da Fazenda em Sorocaba, Taubaté, Guarulhos, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo. E também em escritórios privados e nas residências dos suspeitos. 4 fiscais foram presos: Ananias José do Nascimento, José Antônio Alves, Marcelo Silva Santos e Eduardo Taqueu Comac. Suspeitos de corrupção e formação de quadrilha. Outros 3 estão foragidos. A investigação começou a partir do depoimento do doleiro Alberto Youssef na Operação Lava Jato, que investiga a corrupção na Petrobras. Youssef disse que pagou 35 milhões de reais em propina a fiscais corruptos da Secretaria da Fazenda de São Paulo, de 2006 a 2012. Parte do suborno era distribuída em malas abarrotadas de dinheiro vivo, que eram entregues em escritórios e até mesmo em encontros marcados no meio da rua. Youssef relatou que estava a serviço de 2 empresas fabricantes de cabos elétricos. Uma delas não teve o nome revelado. A outra é a Prysmian, um braço da multinacional Pirelli, que tem 5 fábricas em São Paulo.
As empresas pagavam propina para abater dívidas bilionárias na arrecadação do imposto, no caso o ICMS. O fiscal apresentava uma minuta de um auto de infração em imposição de multa milionário, superior a R$1 bilhão. E dizia que se houvesse o pagamento de propina, o auto de infração seria lavrado com um outro fundamento, como, por exemplo, venda de produtos sem nota fiscal. A multa era menor. A multa era muito menor. De 1 bilhão caiu para o quê? 900 mil, 1 milhão. No fim de junho, em meio à investigação, o governo trocou toda a cúpula da Receita Estadual. Ao menos 10 servidores foram exonerados. Na época, o governo alegou que as mudanças eram ajustes implementados pela nova gestão da pasta, nomeada em janeiro. A intenção de recuperar todo esse patrimônio auferido por eles com dinheiro ilícito é um dos objetivos da investigação criminal, através de sequestros de bens e apreensão de dinheiro em espécie. A Prysmian, numa nota, afirmou que tomou conhecimento da investigação relativa a supostos crimes cometidos por agentes públicos em prejuízo da companhia recentemente. Questionada, a empresa disse que o prejuízo é de imagem e não de ordem financeira. Ainda segundo a nota, a Prysmian diz que não pode fazer qualquer comentário no momento porque a apuração dos crimes ainda está em andamento e é sigilosa. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal oferece denúncia contra executivos das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ao todo, são 22 denunciados. Agora o juiz decidirá se eles virão réus. As denúncias dizem respeito à 14ª fase da Lava Jato, deflagrada em 19 de junho. Entre os denunciados estão Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. Também constam os nomes de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e do doleiro Alberto Youssef. Os 4 estão presos. Somente Costa cumpre prisão domiciliar. Nesta tarde, o MP deu uma entrevista coletiva sobre as denúncias. Segundo o procurador responsável pelo caso, uma investigação das autoridades suíças apontou que empresas do grupo Odebrecht usavam contas bancárias no país em nome de empresas offshore para pagar propina. Os beneficiários do dinheiro seriam Paulo Roberto Costa, Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, ex-gerente de serviços, Jorge Zelada e Nestor Cerveró, ex-diretores da área internacional da estatal. Também hoje, o juiz Sérgio Moro decretou nova prisão preventiva para Marcelo Odebrecht e outros 4 ex-funcionários da empreiteira, a pedido do Ministério Público Federal. O decreto se refere a outro inquérito aberto contra eles nesta semana. Os 5 foram indiciados pelos crimes de fraude em licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, crime contra a ordem econômica e organização criminosa. O juiz afirma que, se forem soltos, os acusados podem interferir na investigação, destruindo provas ou coagindo testemunhas. Moro remeteu o documento ao Superior Tribunal de Justiça, onde os acusados entraram com pedido de habeas corpus. O presidente do STJ, Francisco Falcão, pediu que Moro justifique em 5 dias a manutenção das prisões. Só depois disso, o tribunal vai analisar os pedidos de liberdade. Hoje, Sérgio Moro também autorizou a transferência de Marcelo Odebrecht, Otávio Marques de Azevedo e outros 6 presos. Eles irão da carceragem da Polícia Federal para o complexo penitenciário de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Agora há pouco, em São Paulo, os advogados de defesa dos ex-executivos da Odebrecht concederam uma entrevista coletiva. Segundo informações repassadas por autoridades da Suíça aos procuradores da Operação Lava Jato, subsidiárias da Odebrecht no exterior estão na origem de pagamentos que somaram 59 milhões de reais a ex-dirigentes da Petrobras em contas secretas na Europa. Essas informações bancárias embasaram a decretação de uma nova prisão preventiva de Marcelo Odebrecht e de outros executivos da companhia. Segundo as novas revelações, o dinheiro percorreu contas de empresas baseadas em paraísos fiscais, 5 delas controladas pela própria Odebrecht. A advogada Dora Cavalcante disse que o dia de hoje não é para tratar de certezas absolutas, e sim verdades finais. Em relação ao tema Suíça, já foram engajados 2 escritórios de advocacia, até por força desse anúncio do Ministério Público Suíço, em tom absolutamente diferente do tom empregado hoje. Indícios
ampliação do processo da investigação na Suíça, né? Nós estamos falando aqui de procuradores suíços, e como suíços, eu imagino que eles devam atribuir um valor de verdade absoluta a essas delações que chegaram a eles, do senhor Paulo Roberto Costa, Pedro Barroso. Nós que estamos aqui diante dos sucessivos ajustes, das contradições flagrantes na palavra dos delatores, sabemos muito bem que não é assim. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Ele fala sobre a Operação Lava Jato. Um dos meus autores favoritos, um dos meus textos favoritos, é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte e Karl Marx. Marx escrevia muito bem, muito melhor do que essa senhora Dora Cavalcante, por exemplo. E nesse texto, ele conta que a história sempre se repete. Acontece como tragédia e se repete como farsa. Foi nele que eu pensei quando eu vi a notícia de que Marcelo Odebrecht tem a mania de pegar o celular e registrar e anotar tudo no celular. Aí eu me lembrei de um agente da polícia em São Paulo que me disse que tudo que eu pôr nesse celular, tudo que eu puser nesse celular, vai ser recuperado de alguma forma por uma máquina que ele tem lá. Não adianta trocar o chip, não adianta queimar 200 vezes a mensagem. Talvez o Marcelo não tenha recebido essa informação quando fez aquelas anotações todas. Ou então ele está tão seguro de que ele é muito poderoso e jamais vai ser punido, que ele não está nem aí, né? Porque qualquer pessoa do nível dele trata de triturar papéis, usar criptografia, está cheio de programa que faz isso. Ele me lembrou 3 casos, um antigo, outro mais ou menos e um recente na história do Brasil. O primeiro é o clássico, Luiz Carlos Prestes, que é preso no subúrbio do Rio, com todas as anotações das atas das reuniões do Partido Comunista. Filinto Miller, que era o chefe da polícia do Vargas, deitou e rolou, prendeu a comunistada toda, baseado naquelas listas, né? Ou seja, o Prestes, de certa forma, prejudicou o partido com a sua mania de anotar, mania igual ao do Odebrecht, né? O caso mais recente foi do bicheiro Castor de Andrade, quando foi preso, achava que jamais seria preso porque comprava a polícia toda do Rio, ele tinha um livro caixa contando as anotações de propinas. A juíza Denise Frossá botou todo mundo na cadeia, policiais, etc., né? E, por fim, Alberto Guti, dono da Angra Partners, que anotou uma caderneta com letra caprichada as propinas que pagava a grandes figuras do Poder Judiciário, dos 3 poderes da República, né? Nesse caso, essas anotações estão num container que pode ser destruído. Provas importantíssimas que a Justiça Federal está na expectativa e na perspectiva de destruir. Ou seja, às vezes a pessoa faz anotações por mania e nem sempre ela é prejudicada por causa disso. Será que foi nisso que o Marcelo Odebrecht pensou, hein? Sei não. Pois é, vamos ter aí um fim de semana chuvoso, né? E depois eu estarei de volta terça-feira, direto ao assunto, né? Até lá! Crise na Grécia. Credores internacionais adiam o início das negociações sobre o 3º plano de resgate financeiro. Eles estão preocupados com a segurança. Representantes da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional disseram que não podem começar a negociar até que se encontre um local seguro. Eles temem algum tipo de violência, já que uma parte da população grega é contrária às medidas de austeridade exigidas para o novo resgate financeiro. A Grécia espera chegar a um acordo até o dia 20 de agosto, quando precisa pagar uma parcela de mais de 3 bilhões de euros ao Banco Central Europeu. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Campeonato Brasileiro movimenta o fim de semana com bons jogos. Brasileirão que chega à 15ª rodada, hein, Celso? Pois é, e é uma briga muito interessante, porque o Atlético Mineiro é o líder, mas pode ser ultrapassado por 3 times, por exemplo. O Corinthians, o Sport do Recife e também o Fluminense, que compõe ali o G4. Bom, a gente confere agora a rodada, que tem 3 jogos abrindo a 15ª rodada amanhã.
Avaí e Atlético Paranaense jogam às 6h30 em Florianópolis. Às 7h30 tem Grêmio Esporte em Porto Alegre. E às 9 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Figueirense na Arena Independência, em Belo Horizonte. Domingo, 11 da manhã, acontecem 2 jogos. O Santos enfrenta o Joinville, na Vila Belmiro, e a Chapecoense encara o Fluminense em Chapecó. 4 partidas começam às 4 da tarde. No Morumbi tem São Paulo e Cruzeiro. A Ponte Preta recebe o Internacional em Campinas. No Couto Pereira tem Curitiba e Corinthians. E no Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás encara o Flamengo. Vasco e Palmeiras fecham a rodada às 6h30 em São Januário. O Corinthians enfrenta o Curitiba no domingo, mas presta muita atenção no jogo do Atlético amanhã, não é, Celso? Porque se o time mineiro tropeçar em casa diante do Figueirense, algo difícil de acontecer, claro, e o Corinthians vencer na capital paranaense, a liderança estará nas mãos do time paulista. A gente tem que lidar com o elogio e com a crítica com naturalidade. Claro que a gente vai ficar satisfeito com o trabalho reconhecido, mas esse trabalho reconhecido agora foi muito de momentos difíceis, que o técnico errou, que o atleta errou, que algum falhou, que tal. Ele é da construção, que a gente tem que apressar esses processos para a equipe retomar e crescer. Por isso que eu estou contente. Mas deixa isso para o Atlético agora, deixa a visibilidade para o Palmeiras, deixa a visibilidade para os outros agora, deixa eles ficarem um pouquinho na alça de mira. E no São Paulo, só uma vitória diante do Cruzeiro pode amenizar um pouco o imbróglio no clube. Dias turbulentos, veja só. Problemas financeiros, campanha apenas razoável, suspensão de atletas por expulsão. Até o técnico Juan Carlos Osório não vai poder comandar o time no gramado porque cumpre suspensão. Ele não estará no Morumbi no próximo domingo. Nem mesmo os problemas para o final de semana tiram o ânimo do professor Juan Carlos Osório. O colombiano é apenas mais um que não poderá estar no gramado neste domingo contra o Cruzeiro. Essa expulsão diante do Sport tirou o sono do treinador, tanto que até fez promessa. Prometi a minha família, a minha esposa, a meus filhos que não mais expulsos. Pode passar, pode acontecer qualquer coisa, não mais. E vou tratar de cumprir. Juan Carlos Osório esteve presente na semifinal da Copa Libertadores da América, na partida entre Guarani e River Plate em Assunção, no Paraguai. Lá, pôde ver de perto a reação dos treinadores com o árbitro do jogo e viu também que existe uma diferença no tratamento entre os árbitros brasileiros e os sul-americanos. Eu creio que eram tão emotivos, tão expressivos como eu fui. E os dois ficaram no partido, no jogo, sem nenhum problema. O Osório é sempre muito solícito com a imprensa, toma muito cuidado ao se comunicar, ao falar português, é sempre muito educado. Agora, quando tem que cobrar os jogadores, a história é outra. Osório se transforma. Foi assim com Luiz Fabiano e Ganso, que foram expulsos contra o Sport. Também serão baixas neste final de semana. A cobrança sobre eles existiu. Esse é Juan Carlos Osório, treinador do São Paulo, estudioso e que não quer nem saber mais de falar com os árbitros. Pois é, Celso, essa adaptação do Osório ao Brasil não está sendo muito fácil, né? Não, para ele tudo diferente. Para ele esperava encontrar o time para ser campeão e o time está se desfazendo e está desmontado. Jogadores com atos de indisciplina sendo expulsos. Os árbitros, você não pode falar qualquer coisa que eles acham que são os donos do mundo. Mas nada do que mais uns 2 meses para ele se desesperar de vez ou se acostumar, né? E o Corinthians vai para a ponta do campeonato? E antes, só falar uma coisa, eu preciso fazer uma correção. Eu disse que o Osório não vai estar no Morumbi. Ele vai estar no Morumbi, ele só não pode estar no gramado comandando o time. Fica na arquibancada? Num camarote, num reservado. Ele pode falar com o rádio, por telefone, com o técnico? Pode, mas só não pode fazer o comando dali. Mas pode dar instrução para o outro dar instrução? Claro, isso acaba acontecendo inevitavelmente. Sobre o Corinthians, difícil assumir a liderança, porque o Atlético tem um jogo teoricamente fácil. Não deve tropeçar diante do Figueirense. Tá bom. Obrigado, Celso. Até segunda. Até segunda. Bom fim de semana. Obrigado para você também. Estela.
Índice de confiança do consumidor recuou 23% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o ICC fechou o mês de julho em 82 pontos, o menor nível da série histórica iniciada em setembro de 2005. Para a FGV, a queda em 2015 vem sendo influenciada pela insatisfação e pelo pessimismo em relação à economia e a piora da situação financeira das famílias. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a crise no governo Dilma e uma possível aproximação com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A grande pergunta que paira sobre a cena política nacional é a seguinte: admitindo-se que Dilma Rousseff chegue até o final do seu mandato, o que tem ela a oferecer ao país, o que pretende fazer Dilma Rousseff? Essa resposta não está clara. O que está entendido por hora é que aquele Éden vendido na campanha não existe. O país vive 7 meses de inferno. Mas em meio a um cipoal de más notícias, juros, inflação, desemprego, corrupção e um interminável etc., surgiu uma boa notícia. Ao perceber que a companhia dos seus aliados é o pior tipo de solidão, Dilma se deu conta de que precisa de ajuda. Junto com Lula, Dilma faz acenos na direção de Fernando Henrique Cardoso. Insinua que quer conversar. Dilma organiza também uma reunião com governadores, pretende estabelecer com eles uma pauta mínima de interesses comuns e quer que eles convençam parlamentares dos seus respectivos estados a pararem de torcer o braço do governo no Congresso. Essa disposição para o diálogo tem um quê de oportunismo. Dilma já tinha prometido dialogar no dia que ganhou a eleição de Aécio Neves, depois mudou de assunto. Mas para um governo que tem como lema nós contra eles, não deixa de ser um avanço. Dilma conduziu a sua primeira presidência, seu primeiro mandato, como uma procissão, na qual ela ditava o rumo e os fiéis iam atrás fazendo rezas de devoção. Agora a presidente se dá conta de que também está sujeita à condição humana, desce do altar e pede ajuda. Isto é uma grande notícia, é uma novidade muito alvissareira. A má notícia é que pode ser tarde demais. Dilma vai ter que ser muito convincente. Boa noite. A polêmica sobre a delação premiada na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a eficácia jurídica e a consistência ética da delação premiada, entrevisto hoje o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, de destacada carreira jurídica, tendo sido delegado de polícia, promotor de justiça e juiz de direito. Muito obrigada por estar conosco. Eu acho que é interessante, logo de início, que o senhor explique a mim e aos telespectadores o que é exatamente o Instituto da Delação Premiada. Delação premiada, Maria Lídia, é o seguinte: várias pessoas participam de um crime e depois um delata o outro. Delatar é incriminar o outro, dizer ele participou, eu participei, mas o outro também participou. Isso não é coisa nova no Brasil, não. Delação existe desde 1990. Porém, por que não funcionava antes? E por que agora as delações premiadas explodiram no país? Por várias razões. Em primeiro lugar, antes, a criminalidade dos de baixo não fazia delação porque ele morre. Se você delatar hoje um crime do PCC, você está morto amanhã. Logo, nos criminosos de baixo, das classes mais baixas, não se delata por medo, por causa da violência. Na criminalidade de cima, das classes dominantes, não se fazia delação porque vigorava entre eles a regra da máfia, que é a omertá. Omertá significa silêncio. Um nunca contava nada do outro. E por que agora conta e conta bem contado? Por que agora conta? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque em 2013 veio uma lei no Brasil, finalmente, que regulamentou a delação e deu segurança jurídica para quem delata. Se eu delatar, eu tenho X de prêmios. A
prêmios para delator. E merece confiança a palavra do delator? Tem muito estudioso do direito que acha que vale muito pouco a palavra de um criminoso, de um réu, de um suspeito delator. E a própria presidente da República disse que não respeita e não confia em palavra de delator. A presidenta Dilma se equivocou quando falou isso, porque ela se referia ao tempo da ditadura. Lá, de fato, delatar era algo nefasto. Hoje não, pelo seguinte, você delata e tem vários prêmios interessantes, como diminuição de pena e possibilidade de cumprir pena na casa e não na cadeia. Paulo Roberto Costa, etc., está tudo nessa situação. Agora, o que acontece? Também nesse instante, no Brasil, finalmente, desde o mensalão, mas hoje inequivocamente, a sociedade e particularmente os meios de comunicação falam abertamente desses crimes de cima, que é uma criminalidade organizada de alta categoria, é diferente de um PCC. Hoje os meios de comunicação falam, o povo está começando a entender, que todos delinquem e que a criminalidade de cima ficava escondida, porque entre eles vigorava a lei do silêncio. Hoje não, eu delato e, portanto, terei os prêmios e, de fato, muitos deles estão tendo esses prêmios porque delatam. Agora, muitos dos que estão sofrendo a delação de parceiros que agora estão usufruindo desse benefício, por isso mesmo estão contando tudo que sabem da ação criminosa, dizem que não merece a menor confiança o que eles falam, exatamente pela razão de serem pessoas que estão envolvidas aí, ou são réis, etc. E a indagação é essa, e que eles mentem, que é tudo mentira. Os próprios advogados alegam que aquilo não é verdade. A minha pergunta: seu delator, o que fez o acordo da delação premiada, mentir, o que acontece? Vamos lá, Maria Lídia. Acontece o seguinte, delação premiada só recebe o prêmio se ficar tudo provado. É essa grande novidade da lei brasileira, diferente dos Estados Unidos, onde delata e acabou. Lá não tem provas. No Brasil, a lei saiu muito bem neste ponto. Se você delatar e não provar, não ganha nenhum prêmio. E mais, se você delatou alguém que é um inocente, você responde por denunciação caluniosa. Portanto, o ato de delatar, ele não é uma prova, mas se ficar provado tudo que ele falou, e a delação dá todos os caminhos do crime, as provas, o local de tal dinheiro, a estrutura, e se ficar tudo provado, a palavra do delator ganha uma força impressionante, porque o que ele falou foi verdade. E se ele falou mentira, não vai ter prova. Sem prova, não ganha o prêmio e mais, vai ser processado. E responde pelos crimes que ele também confessou, porque não existe delação no Brasil sem confessar. Você precisa confessar tua participação para depois delatar os demais. Logo, o que eu quero dizer é que a lei brasileira de 2013 mudou tudo isso, trouxe um avanço impressionante e agora a criminalidade de cima, a alta criminalidade, ou eles estão se entregando um ao outro. Agora, a questão moral. A questão ética, há quem entenda que delação é sempre imoral e que não tem cabimento a justiça se valer de uma traição para conseguir as provas necessárias para a condenação. Como é que o senhor vê essa questão ética? Do ponto de vista ético, a crítica dos advogados é essa, que eticamente é terrível e de fato é. Você delatar companheiros é aético, porém, nós somos, acima de tudo, práticos e pragmáticos. Pega o caso do Paulo Roberto Costa. Ele tinha 5 membros da família envolvidos. 5, mulher, 2 genros e 2 filhas.
Quando você diz, eu não vou envolver toda a minha família e tacar todo mundo na cadeia, se eu posso tirá-los da cadeia, eu vou delatar. E aí tudo começou. Paulo Roberto Costa, hoje, nós, professores, chamamos ele de delator-geral da República, como se fosse um procurador-geral da República. Porque o que ele contou foi impressionantemente muito sério e positivo. E as coisas estão se confirmando. O que ele falou de mentira e não se confirmar, neste ponto ele não ganha o prêmio e ainda corre o risco de ser processado criminalmente. Professor, agradeço muito seus esclarecimentos sobre essa questão que é tão polêmica e tão importante para a nossa compreensão desses fatos que envolvem autoridades da República, uma prática que desvia tanto dinheiro público que faz falta a serviços básicos para a qualidade de vida no país. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. Um homem atira e mata 2 pessoas dentro de uma sala de cinema nos Estados Unidos. E Turquia ataca posições do Estado Islâmico na Síria. Centenas de suspeitos são presos em operação contra jihadistas e militantes curdos. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Tem mais, mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. A Turquia faz seu primeiro ataque a posições do Estado Islâmico na Síria e prende centenas de suspeitos em operação contra jihadistas e militantes curdos. Caças da Força Aérea Turca bombardearam 3 alvos jihadistas em território sírio, uma mudança de atitude do país. O governo de Ankara vinha relutando em se unir à coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista. Ankara também teria autorizado os Estados Unidos a utilizar suas bases aéreas para atacar o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Numa grande operação em 13 províncias da Turquia, foram presos quase
300 supostos membros do grupo Estado Islâmico e militantes curdos. Eles são acusados de pertencer a uma organização terrorista. A Turquia teme a formação de uma região autônoma curda no norte do país. Homem abre fogo dentro de uma sala de cinema na Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Ele, que tem longo histórico de problemas mentais, matou 2 pessoas e feriu outras 9 e se matou. Cerca de 300 pessoas estavam nas várias salas de cinema na cidade de Lafayette. 25 estavam na sala que exibia uma comédia quando o homem começou a atirar sem direção. 2 mulheres morreram na hora. Segundo a polícia, o atirador chegou a sair do cinema junto com o público que corria. Mas, ao ouvir a sirene dos carros da polícia, voltou à sala e se matou. O carro dele foi encontrado no estacionamento perto da saída do cinema. O atirador foi identificado como John Russell Hauser, de 59 anos. Ele morava no estado do Alabama e estava em Lafayette desde o começo do mês, hospedado num motel. A polícia investiga a ficha criminal dele, que seria antiga, mas ainda não se sabe qual foi o motivo do crime. A NASA divulga novas e belas imagens de Plutão. As imagens foram feitas pela sonda New Horizons. Nelas é possível ver a superfície do planeta não de diversos ângulos. Essa imagem, que mais lembra um eclipse, mostra a atmosfera de Plutão iluminada pela luz do Sol. 7 instrumentos que estão a bordo da sonda captam essas imagens que estão sendo transmitidas para a Terra. No dia 14, a New Horizons, que viajou por 9 anos percorrendo mais de 5 bilhões de quilômetros, atingiu a distância mais próxima de Plutão. Na coletiva de divulgação das imagens, um dos chefes da missão afirmou que a exploração do espaço traz não só descobertas, mas também belezas incríveis. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. O multi-instrumentista Lucas Arruda se apresenta no Ouça, hoje, 11h30 da noite.